Olá, boa noite. Meu nome é Arthur Guilherme, sou da turma 2ª DMA. Bem, eu vou dar o conceito sobre controle social, que na verdade é que nossa sociedade ela dispõe de mecanismo para controlar nosso comportamento, de acordo com as normas e valores estabelecidos no meio social. Entende-se por controle social é um conjunto de mecanismos de intervenção que cada sociedade ou grupo social possui e que são usados como formas de garantir a conformidade do comportamento dos indivíduos. Além disso, esses mesmos mecanismos servem como forma de intervenção diante das possíveis mudanças no meio social. Nesse caso, as ferramentas de controle social induzem a conformidade do sujeito com a sua nova realidade, seja de forma positiva ou de forma negativa. O filósofo político Norbert Boine, creio que seja esse o nome dele, em sua definição de controle social, faz a distinção de dois tipos de controles, externa e as formas internas. A primeira forma de controle externa refere-se às ferramentas de intervenção de intervenção direta que são adicionadas quando o indivíduo não se dispõe a uma uniformidade de comportamento geral. Nesse ponto, são utilizados sanções, punições e de outras formas de intervenções para garantir que o sujeito se submeta ao contexto. E como exemplo podemos citar a polícia, que tem o dever e o poder legitimado pelo Estado, de garantir que as ações dos indivíduos não fujam às instâncias da lei. Bom, tendo isso em mente, podemos afirmar que a polícia é apenas uma ferramenta de aplicação do mecanismo de controle externo. As sanções e os princípios, por exemplo, podem ser aplicados pelo próprio grupo social ou sociedade em que estamos inseridos. A exclusão social é o mais claro exemplo de sanção que uma sociedade pode infligir a alguém. A não nos vestirmos de uma forma que é considerada adequada é um exemplo, né? Porque estamos todos sujeitos a julgamento e podemos ser considerados agentes de subvisão social. Ademais, a privação de direitos, interdições físicas ou mesmo a reclusão são todas formas de controle externo. Em contrapartida, a área de controle interno está associada àquilo que o meio social consegue interiorizar, isto é, tornar uma ideia, pensamento ou qualquer outra característica parte da consciência de um indivíduo. Normas e valores específicos dessa sociedade, desse meio social, considerados indispensáveis para a própria ordem social, são introduzidos ao processo de construção da identidade do sujeito, que passa a delimitar suas ações de acordo com esse conjunto normativo. Esse tipo de controle, no entanto, ele precisa de um processo de socialização bem construído, sendo essa socialização realizada de uma forma suficiente. Então, esse indivíduo começa a ser o vigilante, né? O vigia dos seus próprios comportamentos. Então, o filósofo Foucault, ele dedicou a sua obra Vigiar e Punir para o entendimento das formas de controle social extremas e internas. Então, para o filósofo, né, a construção do sujeito dócil, submisso à ordem estabelecida é possível apenas por meio de processos disciplinadores, nos quais o corpo e a mente são sujeitos a moldes, de acordo com o que pede-se no meio social. Para entender esse fenômeno, Foucault ele voltou-se para a observação de instituições disciplinadoras, como a escola e os quartéis, onde indivíduos permanecem ali, vivem sob o controle da instituição. O produto desse processo, quando bem sucedido, seria um sujeito dócil e útil para o contexto social. Então, o controle social é um conjunto de formas externas de intervenção no comportamento do sujeito e um processo de construção de uma consciência guiada pelas regras e normas da sociedade. Essas formas de controle exercem uma força sobre a nossa individualidade, de forma que quase sempre delimitamos as nossas ações de acordo com o que a gente aprende que é certo e o que é errado.